Transforma aí, professor. Começar a gravar. Boa noite, queridos alunos. Espero que vocês estejam todos bem. Nós vamos começar, então, nossa aula já está sendo gravada, tá certo? Viu? Que professor sério, né? Análises, né? Nessa unidade 1, a gente vai fazer uma introdução, né? Para essa análise de demonstrações contábeis e administração financeira. Tá? Pessoal, é o seguinte. Se você for hoje, vamos lá pensar em gente com grana. O Alessio é o chefe. Opa, é o cara. Muita grana. O Alessio é o cara da grana. Muita grana, devendo Isso. Pra caramba. Não, uma coisa por vez. E, aliás, a gente vai falar disso também. Né? Se a gente vai no banco, Alessio, precisa de, sei lá, 500 pila, consegue emprestado? 500 pau. 500 pau, 500 reais? Se você não tiver com suas, por exemplo, se tiver com o nome sujo, se tiver com qualquer problema, 500 reais você consegue no banco? Não sem consegue. Nome sujo? Sem nome sujo? Com nome sujo. Com nome sujo? Consegue nem 50. Não é isso? É bem por aí. Mas mesmo com o nome não sujo, aí você vai lá, precisa de, sei lá, 5 mil. Né? Aconteceu um imprevisto, precisa de 5 mil reais. O nome limpo, bonitinho. O gerente vai fazer uma análise de alguma coisa, vai pedir, se você não tiver com o seu cadastro, ele vai pedir o seu lerite, vai pedir alguma demonstração. Histórico no banco, tudo isso. Mas o histórico é só para constar. Ele vai pedir, na verdade, pode ter um histórico lindo, mas ele vai pedir seu último lerite, você vai falar, puta, eu não estou trabalhando. Esquece. Ele não vai te emprestar. Mesmo com o melhor histórico do mundo. Tá? No fundo, as empresas é a mesma coisa. Quem tem empresa, quem é empresário, né, por melhor que seja a empresa e precisa de recurso, tá? Se você não tiver um histórico ruim ou se você não tiver os dados da sua empresa, que são as demonstrações financeiras legais, direitinho, não empresta. Não empresta. Por quê? Porque o banco é avesso a risco. Tá certo? É avesso a risco. Então, da mesma forma, suas empresas. As demonstrações financeiras, a gente vai chegar nisso. Boa noite, Dayana. Não sei não, hein? Não tem gosto, Dayana, não é? Diana. Diana é nome de... Né? Bom, embora que Diana é o nome de uma deusa. Vamos sempre lembrar disso. Né? Que isso, hein? Opa! Isso. Gostou, Diana? Isso aí. Então, né? As empresas também têm que demonstrar seus dados para conseguir estar no mercado financeiro, para conseguir um empréstimo, caso necessite, ou coisa do tipo. Né? Então, essas demonstrações, mas vamos com calma, tá? A gente vai fazer tudo isso. Vai ter um pouco de cálculo? Vai, mas não é nada de muito, tá certo? Nada que quem não saiba fazer uma integral tripla não resolva, tá? Fazer o quê, professor? Uma integral tripla, depois de 4 derivadas. Meu Deus, aí, agora cara, é aula de aramaico, professor. Volta aí pro Brasil. Não é isso? O último ano de administração, gente. Tem que saber cálculos de todo tipo. Não. O mais interessante é isso, que não requer sofisticação a análise para para fazer uma análise financeira de uma empresa. É muito simples, e aí a gente vai explorar bastante isso, vai ser muito legal. Ele é um curso muito útil, muito legal mesmo, principalmente se você está saindo. E, para quem está procurando se colocar no mercado financeiro, né, eu já te digo que nos processos seletivos, eu já sei de vários alunos que essa disciplina eu fiz 2 vezes já, e que isso cai muito no processo seletivo, principalmente para bancos, né, seguradoras, cai mesmo, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Para falar de mercado financeiro, também eu vou fazer... tinha um barbudo, não sei se vocês conhecem um barbudo que viveu uns 2000 anos atrás, que ele gostava de contar histórias extremamente profundas, mas através de pequenas histórias muito simples. Não sei se vocês lembram, tinha parábolas. Não sei se vocês entenderam o cara que é o barbudo. Né? E aí o que acontece? Por que ele fala isso? Porque se você conta para qualquer pessoa alguma coisa muito profunda logo de cara, talvez ela não entenda. Pode ser que ela entenda. Mas, se você conta isso através de uma história, de uma coisa que parece uma coisa do dia a dia, começa a fazer mais sentido. O nome dessa técnica, né, que é a professora Valéria, alguém já teve aula com a professora Valéria? Vocês tiveram aula com a professora Valéria, né? Valéria Guerra.
Sim. Valéria Então, Guerra é a da planilha lá que a gente fazia do McDonald's, essa daí, né, pessoal? provavelmente. Eu não sei, porque ela dá algumas disciplinas. Eu estou tendo direito. Introdução da contabilidade, da contabilidade, alguma coisa assim. Não sei. Então, eu sei que ela está dando direito empresarial, não é isso? Né, Adriana? Isso. Ótima. É isso mesmo. Então, Que ela mudou lá todo o nosso entendimento sobre o que mesmo? ela é ótima. SWOT, né? Análise SWOT. Análise Opa! SWOT. Você não pode sair sem saber. Análise SWOT você tem que usar na sua conceito dela vida. foi totalmente diferente que a gente aprendeu nos 4 semestres. Ótimo. Mas tudo bem, vamos. Tem que entender que a análise SWOT é uma coisa até para usar na nossa vida. Tá? É isso mesmo. E aí, a professora Valéria é o que estava. Até perdi. Então, o que eu estava falando, professora Valéria? Que fala de storytelling. Ela é uma especialista você estava falando de parábolas e tal, aí falou da storytelling é isso, é tentar fazer sentido. Então, para falar hoje, por exemplo, e muitas vezes aí para falar das demonstrações financeiras, eu vou usar sempre uma analogia com a vida mais simples. Então, nós vamos hoje, para começar nossa brincadeira aqui, nós vamos falar, quer ver, da tia do Bruno. Hein, Bruno? Você tem uma tia, não é isso? Que faz uma feijoada sensacional, não é isso? Com certeza, professor. Então, é ela mesmo que nós vamos falar e ela vai te chamar para ajudar ela. E nós vamos entender. Então, para fazer esse paralelo com a vida mais simples com relação à questão financeira. Beleza? Então, vamos entender fundamentos da administração financeira. Vocês estão todos vendo a apresentação? Está tudo direitinho? Estamos vendo. Tá. Tá? Sim. Perfeito. Ótimo, que bom. Então, gente, chovendo molhado. A administração financeira é fundamental para a gente desenvolver qualquer atividade empresarial. E vamos lá, a administração financeira é fundamental para a nossa vida. Né? Quantas pessoas têm a vida enrolada por causa de grana porque não conseguem administrar direito? E quanta empresa boa vai para o brejo ou passa muita dificuldade também por não fazer isso de forma correta. Tá bom? Então, é fundamental para as atividades preferenciais e contribui muito fortemente. Claro que não adianta só a administração financeira, tem que ter venda, tem que ter marketing, tem que ter planejamento estratégico, que é a nossa análise SWOT, tá certo? Então, para você enxergar para onde você quer ir. Para quem, né? Tem aquela famosa frase do gato da Alice, para quem não sabe onde está indo, qualquer caminho é válido. Né? Então, planejamento estratégico é fundamental por isso. Eu uso essa frase quando eu dou análise SWOT. Né? Então, o que acontece? Nós vamos cuidar de gestão de fluxo financeiro. O que é fluxo financeiro, meus amigos? Simples. Quando você recebe seu salário, entrou. Quando começa a pagar um monte de boleto, saiu. Tem que pagar, tem que comprar comida, tem que pagar as contas, tem que viver. E isso significa que o dinheiro vai rodar. Vocês já ouviram falar isso? Tem que fazer a economia rodar. Né? Tem que fazer o dinheiro rodar, ter um fluxo mais intenso de dinheiro. Nesse momento da pandemia, a gente vê que claramente alguns setores o dinheiro não está circulando como circulava. Na área, por exemplo, de hospitalidade, né? Que os restaurantes tudo, estão passando dificuldade. Mas tem outras áreas, como e-commerce ou até alimentação, que está muito bem. Então, o que acontece? Quando não está todos os setores rodando bem, fica complicado. Tá? E aí, qual é a ideia? Então, controlar o fluxo financeiro de recursos financeiros da empresa, né? Por quê? Porque tem momentos que a empresa vai precisar de entrar dinheiro ou na verdade, fazer passivos. A gente vai entender por que eu estou falando diferente isso. Ou aplicar. A empresa... Tá tendo aula? Tá tendo aula também. Está tendo aula? Não sei, acho que está. Quem que perguntou? Oi? Alguém perguntou se estava tendo aula? Perdão, professor, pensei que tinha mutado. Eu estava perguntando se meu filho estava tendo aula para minha esposa, desculpa. Desculpa. É que ele tá tendo aula lá do outro lado também. Que bacana, que bacana. Que bom. Fala para ele, boa aula para ele. Boa. Tá bom? Desculpe, eu interromper. Eu que perdoo. Mas então, não. Você está cuidando do seu filho, cuidar de filho sempre tem mais prioridade. Então, tem hora que a empresa vai precisar captar recursos e tem hora que a empresa vai ter que aplicar os recursos. Então, quando está precisando de entrar dinheiro por algum motivo, e a gente vai discutir isso, então, nós vamos ter que fazer uma boa gestão do recurso que eu estou precisando para financiar a minha empresa.
E se está dando dinheiro e eu tenho dinheiro, o dinheiro é da empresa, não é você. Lembre sempre disso. O que tem de empresa boa que confunde isso logo no começo, bons produtos e tal, só que o cara mistura grana pessoal com a grana da empresa. A grana da empresa é a grana da empresa. Depois, se você vai tirar alguma coisa do lucro, como seu prolabore, uma coisa, aí é outra coisa. Mas muita empresa mistura isso. E aí, então, quando a empresa está dando grana e você vai ter que aplicar, né, para aumentar a rentabilidade, nós estamos falando de decisões de investimento, tá certo? Isso é controle de recurso financeiro, tá? Ô, Bruno, você tinha saído, eu fiquei até preocupado, que eu não ia poder falar da sua tia, tá? Que isso, é que eu tô na rua, senão tá um pouco ruim, mas fica tranquilo. O importante é que você tá aí, pede uma cerveja, tá? Nós temos as 4 funções principais da administração financeira, ela tem outras, mas se ela fizer esse arroz e feijão bem feito, tá de bom tamanho, gente boa, tá? Planejamento financeiro. O que é isso? Né? Aqui está falando que procura acompanhar a rentabilidade dos investimentos, selecionando ativos mais rentáveis. Sim. O que acontece? Eu vou investir, né? Está sobrando grana, eu preciso investir. Eu vou investir na poupança. Hoje, até a tia que vende pipoca na frente da estação do metrô sabe que a poupança está dando menos do que a inflação e que tudo, né? Então, planejar investimentos buscar ativos mais rentáveis é procurar que o dinheiro da empresa renda mais, né? E condizentes com os negócios e com os valores da empresa. Então, o que acontece? Você vai planejar, beleza. Professor, rapidinho. Diga. Só para me planejar mediante a todo o assunto, você vai enviar esse material depois ou não? Esse material já está no AVA. Já está no AVA? Já está no AVA e até eu fiz uma atualização há pouco momento também. Terminando aqui, eu já volto carregando. Fique tranquilo, não precisa ficar anotando. Se você está ainda num lugar meio precário, fica tranquilaço. E a aula está gravando e vou publicar também. Vai ter um link do YouTube para se quiser tirar a dúvida também. Beleza? Fechou. Valeu. Que é isso, mano? Então, o que acontece? Nós vamos ter que fazer esse planejamento, né? E condizente com os negócios da empresa e com os valores da empresa. Com o planejamento estratégico, a gente fala muito de valores. E a empresa tem que saber os seus valores, porque senão fica parecendo que ela está só pelo dinheiro. E quer que eu demonstre para vocês que não é bem assim? É simples. Adriana, a empresa tem que ganhar muito dinheiro, não é isso? E olha, eu tenho uma opção para você, olha, eu tenho um lance que para cada R$100 que você colocar de investimento da sua empresa, tá certo? Você vai ganhar R$1.000 em no máximo 2, 3 meses. O que você acha? É um bom investimento? 2, 3 meses dá 350 mês. Não, por cento. Tá. Entrou com R$100, está dando 1.000%, vai dar R$1.000, é isso. No fim é isso mesmo, tá? Mas, sabe, e aí, você gostou disso? Vale a pena? Vamos entrar? Vale a pena. Isso, é uma boca de fumo, tá legal? Nós vamos vender drogas, tá? Aí daí eu tenho um bom fornecedor e aí tem muita grana rolando. Vamos ganhar muito dinheiro. Vamos nessa, Adriana? Bora. Uma boca de fumo, Adriana? A boca de fumo? Não. Você não me ouviu? Uma boca de fumo. Tem que ser empreendedor, hein? Qualquer mercadoria, professor. Veja bem, é de qualidade. É o que pintar, mano. O que pintar é só do bom. É só coisa muito boa. Opa, aí não. Pois é. Você veja que o que acontece. Não é só dinheiro. Tem valores que as pessoas têm e que as pessoas, quer dizer, que algumas pessoas têm e que outras para elas tudo bem. De fato, o negócio de drogas é de uma rentabilidade absurda. Se for para entrar só pela grana, claro que vale a pena. É arriscado, mas a gente vai ver que todo investimento tem risco, tá certo? Mas condiz com o valor da Adriana, com o meu valor. De jeito nenhum. Exato, né? Até porque a gente pode consumir todo o estoque, de repente, sei lá, né? Então, aí fica brabo. Gente, pior que tá gravando, né? Mas estou brincando, por favor. A ideia é, assim, você tem que ter... Isso eu fiz um exemplo radical, mas da mesma forma que você usar produtos vencidos para fazer um produto de alimentação, que nem o Alessio estava falando, você trapacear nos preços, não pagar impostos, isso tudo é antiético, tá certo? E
pode até ter empresa que fala, quer saber, imposto eu quero que se lixe. Eu sou roubado pelo governo, a gente ouve muito isso o tempo todo, tá certo? Então, para essa pessoa, para essa empresa, de repente vale, mas assim, os valores de uma empresa normalmente, no nosso mundo normal, ele considera alguns tipos de investimento como não sendo possíveis, tá certo? Então, procurar então achar ativos rentáveis, claro, condizentes com o negócio. Então, também tem isso. Se você está no negócio de alimentação, você vai procurar ativos na área, sei lá, de armamentos? Não faz sentido, né? Era melhor procurar alguma coisa que tivesse um pouco mais de sinergia. E com os valores da empresa também. Então, o que acontece? Se eu estou fazendo... Eu sempre vou falar de alimentação, porque eu digo muito, eu costumo dizer, quando eu dou aula de marketing, que a área da alimentação não vende alimentos. Não vende alimentos. A Adriana é babá. Adriana, se eu te der assim, lá para a pessoa que contrata os seus serviços, né? Olha, tem um novo iogurte aqui, iogurte Ledo, feito por mim, né? Feito na minha casa, né? E aí, para dar para a criança. Aí você vai falar assim, mas tem certificado de aprovação pelo Ministério da Agricultura? Não, não tem, mas eu fiz muito bem, então tudo. Pode ser até que você confie em mim. Mas, para dar para uma criança, para um bebê, a gente tem que confiar. E assim é na alimentação, em geral. Por isso que eu sempre vou dar exemplo, quando é valores, eu sempre vou dar exemplo de alimentação. Até nos itens de higiene, a gente procura ver, porque são produtos químicos. Exato. Então, assim, a gente tem que estar sempre muito, muito atento, né, às coisas que a gente está comprando e os valores que a empresa está colocando. Então, se eu vou vender, se eu estou fornecendo um alimento, eu tenho que procurar o melhor, porque eu não estou dando alimento só. A pessoa está confiando em mim, ela está confiando nos valores da minha empresa. Se eu estou dizendo que esse produto é bom, que ele é confiável, tem que ser. Porque senão alguém pode se intoxicar, pode até morrer. Não é? E não são poucos os casos. Hoje, muito menos, mas antigamente era muito normal. Então, agora, mas eu gostaria de incluir mais uma coisa no planejamento financeiro. O planejamento financeiro também planeja o horizonte da empresa no tempo. Então, o que acontece? Olha, como que a gente pretende, diante das vendas, como que a gente pretende estar no ano? No ano ficou difícil em 2020, né? Ficar valendo o planejamento. Mas quanto que a gente está no trimestre? Quanto a gente pretende fazer no mês? Para quê? Para você saber controlar quando vai entrar grana, quando vai sair grana, o que vai entrar de pagamento de fornecedor para os fornecedores, que vai entrar de pagamento dos seus clientes. O planejamento financeiro ele tem que trabalhar isso também, né? Professor, Diga. já estou pegando várias dicas que no meu TCC eu estou falando exatamente sobre isso. A controladoria como estratégia no planejamento estratégico. É fundamental, porque se você está fazendo um planejamento estratégico Aladim, que anda só de tapete voador, né, coisa muito louca, ou você está fazendo um planejamento estratégico tão pé no chão, que você concretou o pé. Então, é esse equilíbrio que nós vamos falar muito aqui na nossa disciplina, tá? Nós vamos tentar falar muito desse equilíbrio, porque você não pode manter tudo, não correr riscos. Quando a empresa não corre risco, ela também não vê rentabilidade. Por outro lado, se ela busca riscos demais, ou seja, ela quer alta rentabilidade, ela pode correr risco de não poder ser solvente, de não poder fazer pagamentos dos seus fornecedores, por exemplo. Tá? E aí, então, nós fazemos o planejamento. Se eu fiz um planejamento, o que eu tenho que fazer depois? Controle. Não é isso? Então, eu saí de um voo de avião. Então, eu fiz um planejamento do voo. E depois nós temos que fazer, depois do planejamento, nós temos que fazer o controle do voo, para ver se está tudo seguindo direito, senão a gente não vai chegar. Eu sempre lembro de uma brincadeira de um alemão, quando eu trabalhava na Siemens, que ele falava que um alemão, ele é tão focado nas normas, tão focado nas regras, que quando ele sai, ele faz o planejamento e o avião levanta voo. E aí o copiloto fala assim, comandante, lá à frente tem uma montanha, acho que nós vamos bater. Aí o comandante pega o planejamento, pega o mapa, tudo, mostra, aqui, ó, aqui não tem montanha. Aí o copiloto fala, sim, mas lá na frente tem uma, e nós vamos bater. Eu estou dizendo, aqui não tem montanha no mapa, não existe essa montanha aqui na frente. E aí vai e bate, entendeu? Então o que acontece? Só planejamento, essa piada é fraquinha, tá? Mas é só para vocês entenderem, né? Planejamento financeiro não basta, você tem que fazer um bom controle do dia a dia. Tá? O orçamento da gente que o diga, né? A gente sabe muito bem como não é fácil fazer isso.
Então, acompanhar, avaliar o desempenho financeiro da empresa. Então, essa é a controladoria que o Bruno estava falando aí. É ficar controlando o dinheiro de curto prazo. Então, o nosso, que a gente vai chamar de circulante. Ativo circulante é o capital de giro. Vocês tiveram contabilidade todos, né? Sim. Beleza. Então, o que é o ativo Sim. circulante? A gente vai falar aqui, mas o que é o ativo circulante? É o ativo que que você vai ter que usar, recebíveis, né? São obrigações que você vai receber, né? De menos de um ano. E também, por outro lado, passivos de curto prazo são passivos que você tem que pagar em menos de um ano. Tá? Então, o controle financeiro é fazer isso. Prever o que é previsto e orçado. Tá? Porque o previsto é o do planejamento. E o orçado, né? O previsto que foi orçado. E o realizado é que o bicho pega. Eu nunca esqueço Na uma prática, reunião... isso é muito difícil, Oi? né, professor? Na Na prática, prática, isso também é muito difícil. nem fale. Mas você sabe que eu vi uma cena, Bruno, sensacional no começo da minha carreira. Quem estava fazendo um projeto, e aí eu nunca me esqueço de uma reunião, e aí a pessoa do financeiro, eu era da parte de engenharia, mas eu me lembro que eu ouvi isso, que a pessoa falou assim, olha que beleza, estamos com metade do projeto andando, e nós gastamos até agora coisa de 30% do planejado. Olha que ótimo. Aí o presidente da empresa virou assim, ótimo por quê? Eu estou com 20% que estava planejado, que eu não gastei, que eu podia estar gastando em outras coisas. Se é para planejar, eu quero que cumpra. E faz sentido o que o cara falou. Né? Eu tinha previsto gastar 50. Estou gastando só 30? Bom, sem dúvida que é bom. Mas olha, se eu estou reservando 50 para isso, e eu estou sobrando 20, eu queria estar usando melhor esses 20. Controle financeiro Isso envolve mesmo. isso. Você entendeu? Eu Não ajudo, às esqueça vezes, essa meu cena. supervisor a fazer o provisionamento das contas médicas. E, cara, às vezes a gente, provisiona 1 milhão para bater de custo. Daí bate 1.200.000. Mas por que teve esse 200 mil? Daí ocorre uma coisa no outro setor, na empresa, e gera toda essa bola de neve. É tenso. Pois tudo, né? Trabalhar na área financeira é tenso, tá? Você não pode bobear. Fica parecendo que é aquele pessoal burocrático e tal. Não, não tem nada de burocrático. É tenso, é saber cuidar do dinheiro dos outros para começar já vamos usar a expressão, né? De vez em quando eu falo uns palavrões, tá? É foda mesmo. Cuidar do dinheiro dos outros é foda. Porque você vive no mundo de fantasias. Então, o que acontece? Você ganha 5 mil reais, 10 mil reais ou 30 mil reais, que é a Adriana, e está cuidando de 30, 40, 50, 100 milhões. E é complicado isso, né? Porque você tende a relativizar a sua grana com a grana da empresa. É complicado isso. Eu trabalhei em projetos enormes e a gente mexia com dinheiro muito grande e fazia negociação com fornecedores enormes e aí você começa... É confuso, é confuso. Cuidar de dinheiro dos outros é bravo. E aí, se eu planejei e estou fazendo controle, ou vai sobrar grana, e aí sim nós vamos fazer a administração de ativos, que está aqui embaixo, gerir investimentos, ou seja, vou buscar a melhor relação risco e retorno dos investimentos, da grana da empresa, que tem que dar retorno para o investidor, para o acionista. Né? E agora, também essa questão, acompanhar o casamento entre entradas e saídas de caixa, ou seja, essa administração de ativo também está ligada no controle financeiro. Então, o que acontece? Eu vou investir algum dinheiro da empresa numa aplicação X, mas olha, daqui a 30 dias eu tenho que fazer um pagamento Y. E se não entrar a grana dos meus clientes A, B e C, eu vou precisar desse dinheiro. E aí, eu vou ter ele rápido? Não vou? Você tem que fazer. Então, se vira nos 30 o tempo todo. Tá certo? É controle o tempo todo. E é diário. Então, isso que a gente vai chamar de a gestão de capital de giro. Porque o de capital de... você pode deixar o dinheiro parado no banco? Pode. Corre risco? Não, não muito. Não existe nada sem risco. O banco pode quebrar. Né? Mas, e aí? O acionista vai ficar feliz de ver, sei lá, 30 milhões de capital de giro parado numa conta de banco, sem nenhuma aplicação? Né? Mas, por outro lado, você vai ter hora que você vai ter que fazer administração de passivo, você vai ter que pagar fornecedores, você vai ter obrigações, você tem investimentos a fazer. Que, então, é a parte que se preocupa como a empresa é financiada. Essa é uma função de gerenciamento que você vai controlar o financiamento, que é o capital próprio, ou seja, os acionistas põem grana, estão financiando a empresa para poder fazer a atividade operacional, e capital de terceiros.
Você pode estar pegando dinheiro no banco, você pode pegar um financiamento de longo prazo para comprar equipamentos. Uma empresa de papel, por exemplo, só para dar uma ideia para vocês, uma empresa de papel, celulose e papel, você vai pegar dinheiro para montar uma fábrica, até entregarem os equipamentos, até montar uma fábrica de papel muito rapidamente montada, ela não demora menos de 3 anos. Tá? Imagina, você não pode pegar dinheiro que você começa a ter que pagar, até dar resultado 5 anos, até mais, né? Então, o que acontece? Você teria que pegar uma linha de financiamento que, no mínimo, é um financiamento que você começa a pagar em 7 anos, 10 anos, tá certo? Para estar compatível. Professor, Oi? não, terminei de raciocínio, desculpa, que eu pensei Nada. que você ia falar. Não, sem problema. Então, o que acontece? Você vai pegar uma linha num BNDES, só porque eles fazem empréstimos de longo prazo com taxas menores. Você não pode usar dinheiro de curto prazo, o capital de giro, para fazer compras de patrimônios, de ativos que não têm liquidez rápida. Então, vou comprar uma sede própria. O que você vai usar? Vou usar o dinheiro do capital de giro. Não pode. Não pode. Tá certo? Por quê? Porque um imóvel, ele pode valorizar, porque você vender ganha muito dinheiro, mas ele demora para vender. Você não pode deixar de pagar um fornecedor porque você comprou um imóvel. Você tem que usar os tipos de financiamento corretos, tá? Então, é para comprar um bem ou para fazer um investimento, porque daí nós vamos aumentar a nossa produção, ótimo. Eu estava falando da tia do Bruno, da feijoada. O que acontece? A tia do Bruno faz feijoada muito bem, só que ela está sem grana, e ela quer começar um negócio de vender feijoada. Ela chegou para o Bruno e falou, Bruno, você não quer ser meu sócio? Como assim, tia? Eu faço a feijoada e você me dá a grana para fazer a feijoada. E aí a gente racha. A ideia não é ruim. Porque ela podia chegar para o Bruno e falar, Bruno, me empresta R$150, 200, 300 para fazer a feijoada, para começar meu negócio. Mas não, ela não quer isso. Por quê? Porque se der errado, ela vai ter que pagar os 300 pau para o Bruno de qualquer jeito. Mas se o Bruno entra de sócio no negócio, deu certo, o Bruno vê uma grana a mais. E pode até ver os 300 aumentados. Deu errado, ela não tem obrigação de pagar, porque afinal todo mundo está correndo risco. Entendeu o lance da feijoada aí? Que é administrativo e passivo. Porque vai ter que comprar coisas, vai ter que pagar o gás, vai ter que pagar entregador, mas vai ter entrada de dinheiro. Tá? E é assim que funciona quando você vai abrir qualquer tipo de negócio, em termos gerais, é evidente. Tá bom? Então, o que acontece? Administrar o passivo também é se virar com grana que não é tua, com obrigações que você vai ter que pagar. E se não pagar, a empresa fica insolvente, fica mal vista no mercado, nome sujo, entre aspas, tá certo? E vocês sabem disso. Construir um nome de uma empresa é a coisa mais fácil do mundo, né? Você só precisa de uns 30 anos. E para destruir o nome de uma empresa, também é a coisa mais fácil do mundo. Você só precisa de 30 minutos. O nome que você construiu em 30 anos, você pode destruir em 30 minutos. Se você não fizer o pagamento correto, se você não tiver liquidez, se você não tiver cobertura dos custos, analisar riscos. Não é brincadeira, não, gente. Quando você fala, aquela empresa tinha tanto tempo e acabou. Acabou porque é assim mesmo. A vida tá cuidando do dia a dia o tempo todo. Eu paguei todas as minhas dívidas até o mês passado. Sim, mas se você não pagou esse mês, seu nome vai para o Serasa. Estou errado, gente? Não, tá certo. De jeito Não, é isso mesmo. Por isso que muitas empresas investem muito em Fale Conosco, ouvidoria, Reclame Aqui, justamente para tentar reverter essa imagem que é prezada. Exato, mas se ele não pagar os seus fornecedores e o nome dele for para o Brad, não adianta fazer toda essa estratégia de marketing bacana que você falou, e é muito apropriado, tá certo? É muito apropriado. Com certeza. Mas não adianta você fazer tudo bonitinho se você bobeou no planejamento lá financeiro, e aí, naquele mês, você está começando a atrasar pagamento de fornecedor, vai para protesto e tal. É perigoso, tá? Muito atentos. Decisões de investimento. Aonde vai pôr a grana que está sobrando da empresa? O acionista quer a melhor rentabilidade possível dentro dos valores, a gente discutiu isso agora há pouco, dentro dos valores da empresa, dentro do que se considera correto, né? Mas quer o melhor rendimento o melhor retorno do seu investimento.
investir é uma maneira de trazer isso. Por outro lado, você precisa também ter decisões de financiamento. Se preocupar com a captação de recursos, né? Como financiar operações da sua empresa, o que é curto prazo, o que é longo prazo, o que é capital de Fecha a sócios. porta aí. Rodrigo, seu microfone está aberto, tá? Obrigado. Olha, Não tem problema, a porta está fechada, tá? Aí, então, essa questão de capital próprio, por exemplo, tem muita empresa que está abrindo o capital para ações, não é isso? Que a gente está vendo, o IPO, não é isso? Muito IPO. Anteontem, essa semana, acho que foi segunda-feira, teve o IPO, a abertura de capital da drogaria Pague Menos, tá certo? Para que ela fez isso? Para conseguir dinheiro sem ser em banco, sem ser em financiamentos, conseguir mais sócios entrando com grana para comprar mais operações, abrir mais lojas, para o negócio crescer de uma forma financeiramente viável. Por isso que eles fazem essas coisas de abrir o capital, entenderam? Tá? Mas fontes, isso é captar financiamento, isso é captar dinheiro. Tá? Então, você tem fornecedores, bancos e acionistas. Beleza. Professor, tem uma coisa errada. Bancos eu entendo. O banco vai... posso captar dinheiro no banco? Posso, vou pagar juros, né? O Brasil é um absurdo, os juros, mas eu posso emprestar nos bancos. Acionista, entendi. Ele pode entrar com grana para me ajudar a fazer a empresa crescer. Joia. Professor, como que um fornecedor meu vai fazer... Como que eu faço captação de dinheiro com o fornecedor? Alguém consegue entender como que eu comprei... O Alessio faz queijo, né? A empresa dele faz queijo. Como que o produtor de leite pode ajudar a empresa dele a ser financiada pelos produtores? Eles vão entrar com grana? Não. Não. Se você não vai entrar com grana, ele vai entrar com o quê? Produto. Com tempo. Tempo, mão de obra, Tempo. matéria-prima. Não, a matéria-prima ele é fornecedor. Mas Sim. de que forma ele vai financiar? Ele forneceu leite para a sua empresa, perfeito? Sabe como ele vai financiar a sua empresa? Ajudar a financiar a sua empresa? Tempo. Olha, eu estou te fornecendo leite hoje. Você vai me pagar em 30 dias. O prazo, né? Cara, 30 dias sem pagar um fornecedor, coloca, vai, 100 mil reais, 1 milhão de reais. Bota 30 dias no banco, ele rende. Ou seja, esse valor que está rendendo, esses 30 dias que o seu fornecedor está te dando, é financiamento também. É interessante isso, que a gente pensa sempre só em grana. Tudo bem, tá? Tudo pode virar grana. Mas, você entendeu o lance? Quando a gente com relação aos nossos fornecedores, o que a gente pede? Prazo. Sempre prazo. Como eu pago? Quanto tempo? Né? E isso no Brasil é uma cultura, né? A gente até para comprar no varejo. Pois E não. o prazo envolve também o custo, né? Porque se você às vezes pega por um prazo menor, tendo caixa, você consegue por um preço menor. Perfeitamente. De novo, é o seu fornecedor te financiando. Porque ele está falando assim, para 30 dias eu vendo por 100. Mas eu estou precisando de dinheiro. Se você me pagar no cacau, eu vendo por 50. Ou seja, era 30 dias, virou zero, mas, putz, eu reduzi meu custo de 100 para 50. Vocês estão entendendo? Então, o que eu estou querendo mostrar? Que mercado financeiro, decisões financeiras são lógicas. E tem lógica assim, que não é complicada. Ela tem uma lógica, uma aritmética, como a gente falou, mas ela tem uma aritmética que faz sentido no dia a dia. No dia a dia da nossa vida mesmo. Né? A pessoa que usa bem o cartão de crédito faz o quê? Usa agora para pagar no vencimento, e no vencimento ele paga tudo. O que você ganhou com isso? Tempo. E tempo dá para converter em dinheiro. Tá certo? É esse o lance. Quem está com o microfone mais? A Dani está com o microfone, Dani? Eu tô com o microfone, mas eu tô quietinho, professor. Não tem problema. Mas aqui eu me lembro daquela história que você me contou, Dani. Como é que foi? Quando você foi comprar seu BMW, né? Não, eu me lembro que você me contou. Que eles chegaram e falaram, ela falou assim, olha, normalmente o plano eu estava pensando em pagar em um ano, tal, tudo, porque daí entrava no dinheiro que sobra, né? E aí o cara, como foi que o cara fez? Ele falou, olha, se você pagar em 3, eu te dou um desconto de 20%. E ela falou o quê? Aceitou?
De jeito nenhum. A Daniela, jamais. O que ela falou assim? Quanto você dá de desconto à vista? E aí o cara deu 25% na Dani. Ficou bacana o negócio. Gostei. Parabéns, viu? O BMW novinho com 25% de desconto. Foi show. Você fez um belo negócio. Tá certo? Mas você vai trocar a cada 6 meses, como você sempre faz? Ela compra um BMW e troca a cada 6 meses, não é, Tânia? Sonho de qualquer um, eu acho. Não, o que é isso? Peraí, vocês estão Ela estudando. tá boiando. Vocês estão estudando. Vocês estão terminando um curso. É para sonhar grande. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Tá? Mas daqui 6 meses eu vou trocar, sim. Isso, tá certo. Além do que, aquela cor do acendedor de cigarros, o que é aquilo? Não pode. Tem que trocar de carro, né? Se você for trocar, lembra de mim, tá bom? Tá bom. Tá? Porque não que eu vá comprar, mas eu gostei. Olha, eu gostei muito da sua negociação. Parabéns, tá? Beleza. Isso é bom para vocês verem que eu vou chamar de vez em quando para acordar. Fala a Patrícia que eu sei que está sem microfone, eu vou chamando, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, aqui, claro que numa lousa ficaria melhor isso aqui, mas as decisões de investimento, as decisões de financiamento e as decisões de investimento estão ligadas a quê? A aplicação de recursos do negócio. Então, você aplica recursos no negócio, o negócio aqui embaixo no círculo, né, no oval, né, gera recursos que vai fazer o quê? Olha aqui, uma flechinha que vai só para o governo, impostos. O fato é esse, que a gente vê que tem uma realimentação dos outros, mas governo não, você só não vê retorno disso, né? É complicado. O governo do Brasil é um sócio caro. Aqui, na flechinha que está subindo, pagamento de dividendos. O que é dividendo? É a parte que o acionista quer ver. Ele colocou grana, ele quer receber dividendos, ele quer receber retorno. Juros. O que é juros? Eu financiei minha empresa em algumas coisas e eu tenho que pagar juros para o banco ou para quem seja que me ajudou financiando. E vou pagar dívidas. Professor, você está pagando juros, não está pagando dívida? Alguém tem casa própria? Alguém está pagando prestação de casa própria? Não. Não? Olha que beleza, todo mundo casa própria, beleza. Eu não, mas a minha irmã, ela paga a prestação, professor. Isso. Você já viu o boleto, o demonstrativo dela? Fica assim, mostra quanto paga de juros e quanto paga da dívida real. É muito normal, por exemplo, vamos pensar em R$300 de uma prestação, você está pagando 250 de juros e 50 para amortizar a dívida, o principal. Você comprou por 100 mil um apartamento e você vai pagar, no fim de 30 anos, você vai pagar 500 mil. Né? Se você Já comprei carro assim, terrível. Terrível, carro. Né? Ainda mais que o carro é um bem que não valoriza. Um imóvel pode valorizar e traz segurança. O carro ele é um risco porque está na rua, né? E ele só desvaloriza. Só desvaloriza. Por isso, aliás, esse é o motivo financeiro, né, do crescimento de negócios que nem Uber. E de uma tendência que eu estava lendo nos Estados Unidos, que 30% dos mais jovens não têm planos de comprar carro. Não tem planos de comprar um veículo. Por quê? Porque você não quer... inteligente. Você quer um veículo? Você não quer um veículo. Você quer o transporte. Quando você compra uma furadeira, você não quer a furadeira, você só quer o furo. Já pensaram nisso? Então, o que acontece? A ideia, aliás, repara, os grandes negócios hoje pensam em fornecer serviço. Por quê? Porque é o que você precisa. Antigamente, você comprava DVD, né? CD. E hoje, o que acontece? A gente vê streaming. Eu pago X por mês, que provavelmente é mais barato do que um CD, para ouvir Spotify. É maravilhoso Spotify, né? Você tem Netflix, você tem uma série de serviços que são interessantes e que deixou de ser gostoso ter CD? Não. Deixou de ser gostoso ouvir música no CD? Não. Deixou de ser legal você ver um DVD, um Blu-ray de um filme? Não. Ainda existe. Mas esse negócio entrou em risco por quê? Porque você não quer ter a posse necessariamente. Você quer ter o benefício, você quer ter o serviço. Porque música, entre aspas, podemos dizer, é passageira, né, professor?
A música é Depende. Não, passageira. passageira no sentido de, tipo, hoje você tá ouvindo um tipo de música, amanhã você pode estar ouvindo outro tipo de música, outro ritmo, nesse sentido. Não, Não não. que a Nesse música, sentido, tipo, sim. Não, eu entendeu? entendi. Entendi perfeitamente. A música tem uma questão, a música, principalmente a música de moda, de hit parade, ela é uma música Sim, passageira. exato. Mas a verdade é que, por exemplo, eu, com certo ficando mais velho, por exemplo, eu tenho saudades dos meus CDs. Tem muitos CDs que eu tenho há mais de 20, 30 Ah, anos, não fala não que né? meu pai tem LP ainda. Bom, eu falo então, porque eu tenho 340 LPs, né? E até estou comprando, quando tiver a graninha, quero comprar, porque agora tem uns toca-discos que são USB, Bluetooth e tal, então estou querendo voltar a ouvir meu CD. E eu gosto daquelas músicas. Era modinha, mas só que tem coisa que era modinha que depois vira clássico, É verdade. né? Então, mas, de qualquer forma, vocês entenderam o conceito de que a gente tem que, para vocês que estão se formando, pensando em negócios, pensa sempre o que eu posso criar como serviço, tá? O que eu posso criar como serviço? Pensa nesses negócios disruptivos, né? O próprio Rappi, todo esse tipo de coisa. O que acontece? Eu quero a comida, e só que assim, eu não quero ficar ligando para o restaurante 1 e aí ligando para o restaurante 2, ver. Não, tá tudo ali num aplicativo, na minha mão. Eu sei quanto vou pagar de entrega, tá tudo rapidinho. Então, hoje o mundo é de serviços, tá certo? Então, Professor, oi? só complementando o que eu estou falando, Claro. eu já ofereci, eu já trabalhei por diversas vezes por um aplicativo chamado Clique Babá. Sem dúvida. E eu Uhum. ia e cobrava por hora. Ótimo. Assim, e parou por quê? Porque não está tendo demanda ou porque o aplicativo deu problema, alguma coisa assim? Eu parei por falta de tempo mesmo, porque eu já tenho meu emprego, aí eu Aham. estudando, e eu ainda fazia isso ainda aos finais de semana. Ué, o que você faz à noite? Que negócio é esse agora? Que moleza é essa? Ou seja, só vive À pra noite eu tenho que trabalhar. dormir. Para com isso, você gosta de dormir toda noite. Você quer ver uma coisa que, por exemplo, é um absurdo? Quem de vocês almoçou hoje? Eu não almocei. Esse Eu, negócio, isso, bom exemplo, Alessio. Porque você Porque eu já almoçar, jantei, inclusive. almoçar vicia. Almoçar vicia. Vicia, porque se almoça hoje, amanhã você quer almoçar de novo, e É de verdade. novo, e de novo. Pensa nisso. Você tem que romper esse ciclo. É isso aí. Almoça de manhã, toma café no meu Mas dia. isso, né? Vai, Então, troca, né, professor? mas a verdade é a seguinte: a gente é que tem que criar limites. A Adriana não está errada, não. Porque o que acontece? A gente quer buscar um progresso financeiro, a gente quer buscar um progresso, né, para crescer, para ter né, uma prosperidade na vida. Afinal, se você está estudando, é mais que merecido, é justo, né? É necessário. Mas o fato é que pesar qualidade de vida e dedicação ao trabalho é fundamental, né? E se a gente vende a alma, tem que entregar uma hora, né? Então, É vamos verdade. cuidar, vamos cuidar. Pessoal, entendemos essa visão geral do que são o fluxo de recursos e as decisões financeiras? É coisa muito séria, pois a gente vai entrar, mas é fundamental porque você tem que entender a dor de quem está trabalhando no financeiro. Você entendeu? Parece sempre que o Eu cara tenho do só uma financeiro dúvida, professor. chega. De todo esse exemplo, pegando setores como, por exemplo, contas a pagar, contas a receber, tesouraria, a gente poderia atribuir esses setores na parte de controle ou entraria em Eles, outro local? não, eles são o controle. Eles são partes do controle, tá? Então, tudo bem, é conceitual essa questão, tá? Se você for ver numa maneira de administração, é uma forma, se você for ver da maneira de financeira, é uma forma, e da maneira econômica, tá? Na economia também é outra forma, mas o nosso foco é a administração. Então, o que acontece? Contas a pagar e contas a receber, imagina o seguinte, que você tem gente incompetente em qualquer um desses dois. A controladoria, que está controlando o casamento disso, controlando o capital de giro, né? Para pagar os fornecedores e para fazer uma boa aplicação desse dinheiro e tal, tudo. Se o contas a pagar e a receber funciona mal, como é que sua controladoria vai funcionar? Mal. Mal. Porque você não tem certeza. Você queria fazer um investimento, você começa a não sentir segurança no contas a pagar. Então, quer saber? Eu vou deixar uma reserva, porque eu não confio naquele cara, não. Se a gente vai receber tudo aquilo mesmo, eu preciso ter dinheiro em caixa para pagar. Então, já te prejudicou no resultado
financeiro. E aí o seu controle de contas a pagar e também, se ele não está certo, fala, ih, esqueci uma duplicata, olha, está vencendo amanhã uma duplicata que não estava aqui no planejamento. Ah, não estava? Bacana, né? E eu tenho que arrumar dinheiro aonde? Então, o que acontece? Eu entendendo como sistema, tudo faz parte da controladoria, entendeu, Bruno? Tudo faz parte. Existe um setor de controladoria que consolida as coisas, né? Mas tudo isso é um sistema. Eu não gosto de pensar em departamento, eu não gosto de departamentalizar as coisas, porque a administração feita em departamentos não existe. Só funcionou para o FAIOL lá atrás, tá certo? Pensa no sistema. Você tem que fazer o sistema funcionar, o processo inteiro funcionar. É como se fosse um corpo. Tem os membros, as pernas, a cabeça, cada um faz a sua função para mover todo o sistema corporal, digamos assim. Perfeito. Mas o que acontece? Tem alguns que, com todo respeito, se por exemplo, infelizmente, perdeu um braço. Triste. Muito triste. Mas você continua vivo e tem outro. Mas se você começar a mexer no coração, se começar a mexer no rim, começar a mexer no cérebro, ferrou. Tá certo? A Tem os pontos controladoria... vitais, né, professor? Perfeito. A controladoria é um dos pontos vitais. É que nem vendas, tá? Vendas. Vendas é o único lugar que entra dinheiro na empresa. Vendas de serviço, venda do que seja, né? Venda, tem um cara que vende produto, tem um cara que vende garantia, tem um cara que vende... Não importa. Quem vende está fazendo entrar dinheiro na empresa. Você vai receber dinheiro... Alguém já recebeu o salário ou está recebendo agora no quinto dia útil? Eu Quando você recebi recebe... hoje. Quer dizer, eu fiz Opa, os pagamentos hoje. graças a Deus. Aí, segunda-feira que vem, tá? Você vai lá em vendas, bate na porta, entra e fala para os vendedores, pessoal, muito obrigado, tá? Eu recebi, tá? Por quê? Porque foi graças a eles que você recebeu, tá? Porque se não tem venda, né? Então, é um dos órgãos vitais também, né? E também seus fornecedores, se o fornecedor não trouxer, se não conseguir entregar, também está ferrado. Então, o que acontece? Sim, é como um corpo, mas só que tem órgãos mais críticos que outros. A controladoria, a função controladoria, o sistema controladoria é um deles. Tá? Não é um setor, não é um departamento. Porque tem empresa que é pequena e não tem isso. Vai ter um contador, vai ter o dono, vai ter alguém que faz ali os controles dos contas a pagar e receber. Tá certo? Nunca pensem em departamento, porque isso está uma visão errada. Tá? Podemos seguir, gente boa? Priscila Matos. Tudo bem? Ela entrou, mas beleza. Pessoal, já que entendemos isso, agora vamos discutir quem define as regras desse jogo financeiro. Tá certo? Isso aqui é importante a gente ter uma visão geral. Porque se é para entrar em uma visão financeira, nós estamos falando de mercado de bancos, nós estamos falando de abrir ações, nós estamos falando de bolsa de valores. Se nós estamos falando de risco, qual a melhor maneira de se proteger de risco? Seguros, né? E na sua vida pessoal, fundos de pensão, por exemplo, para quem tem, né? Quem trabalha numa área que tem fundo de pensão, tá? E aí, então, vamos lá, os órgãos normativos, né? Quem manda na política geral do Brasil, tá? Em geral, é o Conselho Monetário Nacional. A política financeira, né? Do funcionamento das instituições, tudo, quem normatiza, quem define é o Conselho Monetário Nacional. A gente ouve aquele negócio de, o Copom, tá tudo. O Copom é um setor do Conselho Monetário Nacional, tá certo? Então, eles definem a política de juros, eles definem uma série de situações no Brasil. Mas não são eles que atuam. E complementando, tem o Conselho Nacional de Seguros Privados, que também está sujeito ao Conselho Monetário Nacional, tá? Também tá sujeito, tá? E tem o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que seria a parte de fundos de pensão e de previdência complementar também, tá? Que é um pouco diferente, tá? Muito bem. Esses órgãos, eles criam normas. E quem vai fazer essas normas entrarem em ação, tá? No caso, né, principalmente Bacen, Banco Central do Brasil. Toda vez que você está ouvindo, o câmbio
ontem o dólar foi 5,3741 para compra, então para quem define isso? Tá? Quem que está controlando? Não é definir, quem define é a flutuação do mercado, né? Com algum controle evidente do Banco Central. Por quê? O Banco Central está controlando se não está disparando o dólar, se não está baixando demais, né? Então, ele vende dólar para manter, para suavizar essas oscilações, que o mercado é muito nervoso, mas também ele cuida de solvência dos bancos, se os bancos estão em ordem, se os bancos estão trabalhando de forma correta, tá certo? Instituições financeiras todas, distribuidoras de valores, né? Que fazem câmbio, que fazem fornecimento de financiamento financeiro, esse tipo de coisa, né? Então nós temos que pensar no Bacen como um grande controlador das instituições financeiras do Brasil. Quando a gente fala de ações, né, de abertura de capital, das informações que são necessárias para evitar que uma empresa venda fraudulentamente ações no mercado, ou forneça informações fraudulentas para o mercado, dizendo que faz e acontece, e no fim a empresa está quebrada e só queria vender ações para pegar dinheiro, é a Comissão de Valores Imobiliários. Tá? Essa é uma comissão de uma atuação muito rápida, o Bacen também. Essa de ações de valores imobiliários é muito também importante. Por quê? Porque ela tem que detectar logo de cara algum problema numa empresa. Por exemplo, tem a pandemia, aí as empresas aéreas estão numa pindaíba lascada. A Latam já, né, entrou em recuperação judicial, aquela, né, colombiana, não fugiu agora o nome, também, a Azul está ali, né, com a água aqui no pescoço. E a Embraer? A Embraer vende avião. Alguém está comprando avião? Não está. E aí o que acontece? Aí, digamos que a Azul fala assim, vou ter um lucro maravilhoso. Opa, como é que é isso? Se o seu mercado está ruim, como que você vai ter? Você está enganando o acionista. A Comissão de Valores Imobiliários tem essa função de regular esse mercado. Tá? E note bem que fala de bolsa de mercadorias e futuros. Além de bolsa de valores e mercadorias e futuros. Vocês sabem o que é isso? Alguém conhece mercadorias e futuros? Eu não. Então é o seguinte, você comprou feijão hoje, Adriana, ou esses dias? Sim. Tá. Esse feijão que você comprou, ele provavelmente já está vendido há uns 3 anos. Não entendi, professor. Eu entendi mais ou menos. Não, porque o que acontece? O produtor de feijão, um grande produtor, uma Camil, por exemplo, né? Arroz, soja, então, né? Muitas vezes o que acontece? Ele pode vender no mercado futuro. Olha, eu estou plantando, a minha produtividade nos últimos 5 anos foi tal, e aí eu vendo para um investidor a promessa da minha soja daqui a 2 anos. A promessa de quanto eu vou produzir de feijão daqui a 2 anos. Para quê? Para ver o dinheiro antes. E é claro que eu estou vendendo por um preço e o comprador está prevendo ganhar dinheiro com isso. Tá? Isso é uma bolsa de mercadorias e de futuros. Então, estou vendendo feijão, é o que chama commodity, né? Feijão, soja, ferro, celulose, né? Então, são commodities, isso é na bolsa de mercadorias. Por quê? Porque o feijão, fora ser preto, branco, você não vai entrar em muitos detalhes. É um feijão, né? Uma televisão ou um produto industrializado não é uma commodity, ele é feito com características, né? Mas feijão é tudo feijão, arroz, no geral, é tudo arroz, né? Aí depois, é claro, a gente vai tentar criar uma qualificação para ele para gerar mais valor. Mas é arroz, é feijão, né? Então, mercadorias é isso, futuro é isso, que eu estou vendendo, prometendo a produção que eu vou fazer daqui a tanto tempo. Tá bom? E a bolsa de valores são as ações que a gente já conhece. Beleza? Perfeito. Pessoal, eu estou falando aqui, mas sempre fica à vontade para me interromper, tanto falando como levantando a mãozinha. Sempre. Não há por que não me bloquear, me parar, porque eu prefiro ouvir uma dúvida do que seguir em frente. Beleza? Nós temos aí, para o mercado de seguros, a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, que é quem controla as seguradoras, para ver o quanto elas estão alavancadas, se elas não estão sem condições de, por exemplo, cobrir os prêmios,
Então, por exemplo, quando existe uma situação de terremoto, né, é muito comum um monte de seguradora quebrar. Por quê? Porque vai ter que pagar a indenização de um monte de gente que o terremoto destruiu, tá? E é uma situação delicada. E aí, quebra todas essas seguradoras? Não. As seguradoras vendem para as resseguradoras os seus seguros, para reduzir o seu risco. Existem empresas resseguradoras. No Brasil existiu o IRB, Instituto de Resseguros do Brasil, e hoje já existem até empresas internacionais fazendo esse tipo de coisa. E também aí tem a Superintendência Nacional de Previdência Complementar para controlar essas empresas de previdência privada e fundos de pensão. Para evitar o quê? Para evitar que o Bruno, que está recolhendo aí, ou todos vocês que começaram a trabalhar cedo, já estão recolhendo ISS, ou estão pagando. Eu conheço um amigo que paga R$100 desde que ele se formou. R$100 todo mês, religiosamente. Até quando ele estava muito ruim de grana, ele colocava R$100 numa previdência privada. Tá? Beleza. E aí ele era uma previdência privada do Banco Nacional. Quem é um pouco mais velho vai lembrar do Banco Nacional, que era patrocinador até do Ayrton Senna. Aí, eu lembro, Bruno. Isso. Então, você parece tão nova, mas tá, você deve ter visto em algum filme, alguma coisa. Não, lembro perfeitamente. Aí, então, o Banco Nacional foi comprado pelo Unibanco. Beleza. E meu amigo continuou lá, e o dinheiro dele estava lá. E o Banco Central falou, não, tá tudo certo, né? O que era do Banco Nacional foi para o Unibanco, né? Aí o Unibanco foi comprado pelo Itaú, tá? E aí quando o meu amigo falou assim, bom, agora eu quero, né, tá dando tempo aqui, eu quero usar a minha previdência privada, eu quero receber, né, o benefício. Não tem benefício nenhum. Não, como não? Estou recolhendo tal tudo do que eu estou prevendo, eu tenho condição de receber 15 mil por mês. Não, você não tem nada disso. O que nós estamos vendo aqui dá para pagar 3 mil por mês. Você acredita nisso? Esse meu amigo tem só 65 anos. E ele entrou com uma reclamação, ele entrou com uma ação. Sabe qual é a previsão de tempo para julgar a ação dele? No mínimo 5, 7 anos. 10. Ele pode já ter morrido. Ele poupou o ano inteiro. Assim, ele era um exemplo para mim. Tá? Porque eu nunca fui de poupar nada. Sempre gastei mais do que eu devia, até. Eu sou um péssimo exemplo nesse sentido. Mas ele sempre poupou. E isso aí ele falava assim, não, eu quero ter meu pé de meia quando eu ficar velho. Era bacana. E ele não tem. Tá? Então, o que acontece? Houve algum problema. Tá? Então, assim, é bem regulado o nosso sistema financeiro? É mesmo. Mas, cuidado. Muito bem, a administração financeira de curto prazo é muito importante. Por quê? Porque no longo prazo a gente se vira, gente. A gente se vira, tem um imóvel, tal, tudo, vamos vender. Quando que está vencendo essa dívida? Daqui a 2 anos. Putz, a gente se vira, né? Mas quando você tem um negócio vencendo daqui a um mês, vencendo a 2 meses, ou vencendo daqui a uma semana, você tem que pagar. Né? Então, a administração financeira do curto prazo, que basicamente é a controladoria, tá certo? Ela é muito importante. Então, mas esse desafio, professor, que você falou, sim. Eu acho que é para todo brasileiro. A gente fica naquela dúvida. Eu poupo e guardo para o futuro, eu aproveito e gasto agora para viver. A gente sempre fica nessa. Bom, gente, eu vou falar uma coisa. Se alguém tivesse me falado antes, quando eu tinha essa idade, talvez eu tivesse ficado mais atento. É que no meu tempo era diferente, porque não que eu fosse melhor ou pior, não, é porque tinha uma coisa chamada inflação. Vocês não sabem que ter inflação de 40% ao mês. A gente chegou a ter inflação de 40% ao mês. Sabe, assim, você não sabe o que vai fazer. Então, o que acontece? Se eu tenho uma boa oportunidade, a gente gastava. O IPCA, né? Não, IPCA é agora. IPCA agora. Era um índice de inflação. E tivemos vários índices também. Era uma fortuna, era uma grandeza de índices de inflação que a gente tinha, né? E aí, porque alguns eram mais positivos, outros eram mais restritivos. Bom, e aí o que acontece? A gente criou uma postura de consumir muito. Por isso que eu falo que esse rapaz era um exemplo, porque ele poupava, né? Então,
nesse sentido, definir os níveis de investimento de curto prazo. Tá bom, eu tenho dinheiro de curto prazo sobrando? Tenho. Eu tenho que investir? Tenho, mas tenho que investir numa coisa boa, né? E que seja interessante. O ativo circulante tem que estar investido, sim, né? E o financiamento de curto prazo, passivo circulante, também. Você tem que estar bem controlado. O que eu vou ter que pagar, né? Quais são minhas obrigações? O que eu vou ter que fazer daquele... Por quê? Vamos falar de um passivo circulante interessante? Salários. Salário é uma obrigação, tá? Tem gente que não coloca no passivo circulante, mas sim, ele é. E aí? Você vai falar, olha, fiquem tranquilos, olha, eu não estou pagando nessa semana, mas mês que vem eu vou tirar da aplicação e, olha, eu posso te pagar o salário desse mês com 0,5% a mais. Olha aí, eu estou investindo seu dinheiro. O que vocês iam falar ouvindo isso? Né? Eu não te pago Realizar esse esse mês. fluxo de caixa é difícil. Eu não te pago esse mês, mas mês que vem eu te pago com acréscimo. Ele não está fazendo uma proposta desonesta. Só que você tem boleto, tem coisa para pagar. A obrigação da empresa é pagar o salário na data. Ninguém falou que a obrigação da empresa é pagar o salário daqui a um mês com acréscimo de taxa de juros. Concorda comigo? Tá? Concordo, principalmente na pandemia. O tanto de pessoas foram demitidas, mas os boletos também não foram demitidos. Cara, os boletos não foram demitidos. É impressionante. Para de entrar dinheiro, mas o boleto entra. Né? Ixi, eu quase sortei. Porque, tipo, eu tava contando com a minha namorada, daí ela foi demitida, daí eu tive que reavaliar todos os meus custos, definir qual era a prioridade. Mas graças a Deus deu tudo certo. Gente, é importante a gente na vida sempre agir como um boleto. Porque o boleto sempre vence. Essa foi horrível. Essa foi entendi, mas é boa, entendi. É boa. O boleto sempre vence. Piada. Essa vai pro Face, essa vai pro Face. Tá? É aquela famosa piada que é tão sem graça que consegue ser engraçado. Essa é a graça. Eu gosto de piada infame por isso. Né? Só relembrando, então, ativo circulante são as obrigações a receber da empresa. Então, o que acontece? Eu tenho estoque. Estoque é um ativo circulante, eu pretendo vender ele, eu pretendo fazer dinheiro com ele. Então, ele é um ativo circulante, sim. Ele está entrando. Quando ele virar dinheiro, então, ele vira tem mais liquidez. Mas ele é um ativo circulante. Eu pretendo fazer dinheiro com ele. Quantos a receber? Eu pretendo receber meus pagamentos. Eu tenho dinheiro em caixa? Beleza, né? Aplicações financeiras? Beleza. Então, o que é isso? Eu tenho fontes de recebimento de grana, entrada de grana. Passivo circulante, minhas obrigações, né? Minhas obrigações, tá? Então, contas a pagar, salários, dívidas em banco para pagar, empréstimos, tá? E aí, a administração financeira de curto prazo é gerenciar esses elementos. Você não pode deixar nem o dinheiro parado, do que você tenha de sobra, o ativo circulante, nem o passivo circulante deixar de ser pago. Atingir o equilíbrio de rentabilidade e risco. Essa é a parte que você está no fio da navalha, que a gente brinca. Né? Qualquer coisinha para um lado, você cai. Tá? Então, ela é preocupada, a administração financeira é preocupada com a liquidez da empresa. O que é liquidez da empresa? É condição de pagar, liquidez é condição de pagar as suas obrigações de curto prazo, o seu passivo circulante. Uma empresa com liquidez, ela tem condição de pagar os seus recursos de curto prazo. Então, tá aqui. É preciso que haja recursos e prazos. Veja bem, isso é interessante de novo, né? Você tem que ter dinheiro ou você tem que ter tempo. Porque se eu não tenho dinheiro agora, eu ligo para o cara e falo, cara, tá vencendo amanhã um papagaio. Antigamente a gente chamava de papagaio. Quando você tem uma dívida e está enrolado, tem um papagaio para vencer amanhã, eu precisava de uns dias aí, você me ajuda. Se cair amanhã, se você me levar para o pau, eu estou falando bem nessas expressões que se usam no dia a dia do mercado. Se você me botar no pau, aí é que eu não vou ter condição de te pagar. Você me dá um prazo, ou seja, recurso e prazo sempre, tempo e dinheiro são sempre semelhantes. Tem que entender isso, tá? Recursos e prazos para liquidar os compromissos de curto prazo. Isso é liquidez. Beleza? Então, eu não vou ficar estendendo muito aqui, mas é que a gente está vendo aqui. O senso comum diz, quanto maior o risco, maior a rentabilidade. É por isso que muita empresa investe em títulos do governo brasileiro. Porque o nosso juro é muito alto. Mesmo que tenha baixado tudo isso, muito alto. Porque no Japão, o juros é negativo.
Nos Estados Unidos, o juro está negativo também. Então, qualquer lugar que o juro é positivo, beleza. Tá? Então, quem não está a fim de correr risco, aceita uma rentabilidade menor. Mas tem que ver se o seu acionista aceita. Tá? E a rentabilidade é importante. Né? Então, veja aí. Então, você pode gerar uma maior rentabilidade aumentando as receitas, né, com esses financiamentos, ou diminuindo custos, sem querer correr muito risco. Agora, tem empresa que aposta demais no mercado financeiro. Aí a coisa fica muito perigosa. Professor, o senhor falou de ativo circulante e as coisas que compõem esse ativo circulante. Uhum. Eu já trabalhei num financeiro alguns anos atrás, Sim. onde a pessoa ela tinha as contas pessoais dela, incluso. Veja bem. Dá para fazer isso? Quer que eu te diga, Adri? Dá. Porque o que acontece? Eu não posso contratar um funcionário para minha empresa. Isso é muito normal em empresas muito grandes. Eu vou contratar esse diretor e, olha, na negociação dele, o que eu coloquei? Olha, eu pago o salário, eu vou dar um carro, eu vou pagar o colégio dele, dos filhos dele, o colégio que ele quiser, eu vou pagar o plano de saúde que ele quiser, tá certo? Eu fiz uma negociação, tá certo? Tá. E aí o que acontece? Economiza na folha. Eu te falo. Economiza Pode economizar. Exato, porque imagina o seguinte, eu ia contratar um cara por 50 mil reais por mês, CLT. CLT exatamente. 50 mil, ele me custa 120 mil, pelo menos. Pelo menos, por baixo. O que eu fiz com isso, Dri? Eu falei, olha, eu não vou te pagar 50, eu vou te pagar 30, mas eu pago isso, isso, isso e isso da sua vida particular. Você entendeu o lance? Eu vi muito isso. Ele trazia pessoas realmente de outro estado para poder gerir ou para fazer parte de cargos altos da empresa mesmo. Você entendeu? Então, o que acontece? Todo jogo dá para jogar, desde que você esteja com as regras claras e documente contabilmente de forma correta. Tá certo? Tudo dá para ser colocado. É claro que eu estou falando de misturar pessoal e mas nesse caso não é uma mistura. É porque eu contratei aquele cara para aquela função, eu tenho como despesa isso, 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 e eu vou contabilmente registrar isso. E para mim, vira um passivo? Vira, porque virou uma obrigação minha ter que pagar a escola do cara. Entendi. Sim. Tá bom? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com os preconceitos, porque a gente pode abrir algumas ideias que não correspondem necessariamente. O que está errado é ele não pagar e não registrar, ou ele pagar as escolas, ele é dono da empresa e pagar a escola da empresa com a conta da empresa. Não, ele tem que fazer uma retirada, um prolabore que seja registrado contabilmente, transferir para a conta pessoal dele, para daí fazer o pagamento. Tá certo? Tudo. Tá certo. Tudo, depende de como é feito, tá certo? É claro que o que é errado, tá certo? Mas tem coisa que pode ser feita de uma maneira correta, tá? E que, assim, é diferente. E agora, quando você vê na estratégia, o Alessio sentiu logo é muito melhor você pagar esse tipo de prestação de serviço do rapaz e não ter que colocar isso embutido no salário do que o contrário. Você vai pagar 50 mil e, eu pago 50 mil, o resto é com você. Mas ele vai me custar muito mais para a empresa. Esse é o lance. Beleza? Beleza. Tá bom. Então, a parte de administrar o curto prazo, né? É esse equilíbrio. Eu não vou ficar... Essas duas últimas transparências, elas são muito boas, no sentido de mostrar que você tem que ter inteligência, tem que ter um pouco de um equilíbrio entre risco e rentabilidade aí, né? Porque quanto maior o risco, maior a grana. Mas e se você não recebe? Tá certo? Beleza. Pessoal, isso aqui foi a nossa aula 2 da sessão 1. Perfeito? Eu agora vou abrir a nossa aula 3. Tá certo? Eu talvez não vá com ela até o fim, mas é porque eu tenho um trabalho que eu quero apresentar para vocês. Porque eu sei que, né, a aula online é mais complicada, mas vamos lá, vamos seguir no ritmo, vamos fluindo, vamos seguir no ritmo confortável. Beleza?
A internet hoje está ótima, então não sei se para todos está assim, então fica Não, mais o Bruno tá sofrendo. Eu vejo que ele entra e sai, né, Bruno? Tá brabo, mas aguenta a mão, tá, Bruno? Com certeza, professor. Pede mais uma aí, tá? Tá tomando uma cervejinha junto, não? Ainda não. Ah, Deixa então pra mais pede. tarde. Agora você não, agora pode pedir uma, porque agora a gente vai continuar e é justo você pedir uma, tá bom? Se você quiser, Demorou. evidente. Eu não tô dando uma. Não quero dar uma zero para ninguém, não. Tá? Muito bem. Nós vamos continuar falando um pouco dessa visão de. Mas agora vamos começar a entrar na dimensão de vida real, tá? E aí eu quero, na próxima aula, já começar a falar de visão financeira. Então, na aula 1, a gente viu a administração financeira, uma visão histórica, o papel do administrador, né, que a gente já viu que é uma área que é requisitada, é bem paga e, assim, num geral, eles preferem demitir um cara de vendas a demitir alguém do mercado da área financeira, por um exemplo. Tá? E eu te falo isso com muita tristeza, porque eu sempre trabalhei com a área de vendas. E, assim, eu via muito nego de braço curto. Puxa vida, gente, ó. Eu não conheço vocês pessoalmente, eu uso essa expressão de forma muito errada. Nego, não tem nada de nego. Pode ser branco, pode ser ruivo, não levem a mal, por favor, tá? A gente entende, eu entendi. Mas no não sentido importa. de indivíduo. Eu estou pedindo desculpas porque eu não gosto disso. O que aconteceu aqui? Vocês estão vendo a apresentação? Não, caiu a apresentação. Ela saiu. Caiu, professor. Olha que engraçado, eu carreguei ela e... Tá? Ela estava. Mas vamos lá abrir ela de novo. Então, nós vimos na primeira aula que é uma área valorizada no mercado, tá? Então, fiquem atentos. Vale a pena se aprofundar no mercado financeiro, em controladoria, finanças, vale a pena, tá? E vou dizer, eu descobri isso meio tardiamente, tá? Eu só dizia que viu muitas pessoas de braço cruzado, e o senhor era vendedor. Eu era vendedor, ralava pra caramba, e eu via um monte de cara do administrativo financeiro que não estava trabalhando tudo isso, e eu me ferrei muitas vezes, e ele estava com seu empreguinho garantido, tá? E ele não tinha que ficar na rua suando pra caramba, mas... Por isso que eu estou falando. Quem gostou, quem gosta da área, se aprofunde, que é bem valorizada no mercado em todas as áreas. Tem mais um detalhe. Se você é da área financeira, não importa se é financeira de TI, se é financeira de varejo, se é financeira de e-commerce, financeira é financeiro. É valorizado para todas as áreas. Tá? Na aula 2, que foi a última que a gente viu a dinâmica da decisão financeira, que é o lance de risco e benefício, né? O sistema financeiro nacional e como fazer a administração no curto prazo, né? Tá certo? Que é o equilíbrio entre rentabilidade e risco, como eu estava dizendo. Agora nós vamos começar a entender conceitos e técnicas da análise das demonstrações contábeis de uma empresa. Tá? A gente vai aprender a ler, por exemplo, um balanço e ver se essa empresa está bem ou mal das pernas. Tá? Essa é a ideia. Desempenho operacional. Então, o que acontece? Nós estávamos falando da tia do Bruno, da feijoada, não é isso? Então, o que acontece? O que é o desempenho operacional? Toda decisão financeira, hoje, que envolve valores, né, é fundamentada em resultados operacionais. Poxa vida, mas como que é isso? Operação, né? O desempenho operacional é a que vai definir a viabilidade econômica, ou seja, você tem que ter um negócio que gere dinheiro, tá certo? Que gere viabilidade financeira, porque alguém está colocando dinheiro. A tia do Bruno está comprando as coisas, fazendo a feijoada, o Bruno entrou com a grana, e se isso não der certo, os dois se deram mal, tá certo? E o lucro operacional também é que define quanto que os acionistas vão receber. No caso, assim, a tia do Bruno entrou com a mão de obra e ele entrou com a grana. Olha se o seu microfone está aberto. Perdão, professor. Você deu um suspiro. Né? A minha tia fez parceria com a açougue, professor. Então, tá tudo certo. Conseguiu prazo no açougue, tá tudo certo. Mas o que define quanto você e sua tia vão ganhar de dinheiro, né, é o resultado operacional. Então, você entrou com 300 reais.
Ela usou esse dinheiro, trabalhou pra caramba, fez uma feijoada deliciosa e aquele sábado vendeu pra caramba. Tá certo? Quanto que ela fechou no fim do dia? R$ 450. O que podia acontecer? Pegava 170, R$ 125 cada um, né? Você recebia os seus 300 ou não, na verdade, você entrou como sócio. O que você ia falar? Ô, tia, tá indo bem o negócio, vamos investir, vamos continuar nisso. Ou não, você vai tirar. Ô, tia, eu te dei 300, mas eu preciso de 100 aqui para outras coisas e o resto vamos reinvestir. E segue em frente, sei lá. Tá? O que define isso é o resultado operacional. E vai definir quanto que você vai poder tirar. Porque se você entrou com 300 e tirar 100, você está tirando todo o lucro que teve. E aí, você vai. Então, você está decidindo não investir, ou investir, tá? É o retorno do benefício futuro. Por quê? Você pode estar fazendo a super feijoada da tia Clotilde. E você pode ter dezenas de filiais no Brasil inteiro. Você ri? Rapidinho, professor. Diga. Resumindo, desculpa, só para ver se eu entendi. Então, o resultado operacional nada mais é do que a receita menos as despesas, podemos falar assim? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Porque, na verdade, aqui nós não estamos só falando de receita, nós estamos falando também de resultado de aplicações, a gente está falando também da forma que nós estamos gerindo o pagamento dos passivos, tá certo? Então, é uma visão maior. O resultado operacional, na maneira que nós estamos pensando, não é simplesmente grana, tá? Mas ele, sim, ele orienta. A empresa deu lucro. DRE. Conhecem DRE? Tá? A DRE é o... Conheço, professor, demonstração do resultado... Antes de impostos, taxas, tá certo? Então, você veja que envolve mais coisas do que simplesmente despesa e receita. O EBITDA, ele é uma boa ideia do que a gente está buscando aí como resultado operacional. Tá legal? Então, beleza, Bruno? Entendeu? Bruno? Entendi sim, professor, valeu. Então, é uma visão maior, tá? Então, o resultado operacional é gerado pela atividade da empresa. Como que você usou seus ativos? Ah, eu te dei 3 milhões, eu sou investidor, eu te dei 3 milhões para você montar uma empresa, ou vários investidores e estavam juntos, mas para montar uma empresa. Ah, não, eu não montei a empresa, eu apliquei os 3 milhões. Tá, você gerou o resultado operacional de quanto? Quanto entrou de dinheiro? Ah, foi mais do que se você abrisse a empresa? O acionista quer saber como foi usado o ativo, como foi usado o dinheiro que eu pus aqui para trabalhar, tá? Então, a ideia é quantificar o retorno gerado pelas decisões de investimento, tanto investindo no negócio como investindo em mercados financeiros ou em outros mercados quaisquer, tá? Então, a ideia é quantificar, calcular os valores gerados e ver uma avaliação econômica e financeira. Valeu a pena? Se valeu a pena, eu posso definir o interesse e condições de continuar. Não, não achei que está tudo isso, não. E aí você pega a sua grana, ou o que sobrou da sua grana, que não foi muito bem, e vai em frente, tá? Uma ideia do desempenho operacional, e aqui é um exemplo simplório, porque não envolve juros, não envolve nada, mas ele não deixa de ser uma maneira de pensar de um empresário, tá? Então, a Carolina, né, a empresa da Carolina, fez um investimento, né, R$ 2.000. Vocês estão acompanhando, aliás, web aula, todo esse tipo de coisa? Vocês estão fazendo as atividades no AVA, de pós-aula também? Professor, agora essa semana que começou a funcionar. Eu sei. Nós vamos falar Tem uns disso. 3, 4 dias que eu estou conseguindo acessar. Tá? Por favor, façam isso, tá? Mas sim, eu queria falar para você, porque aqui essa parte aqui da empresa da Carolina, ela faz parte da empresa lá de geleias que a moça fez, é ainda dentro daquela ideia ali, tá? Mas ela fez um investimento de R$ 2.000 para comprar uma máquina. E essa máquina vai gerar um aumento de produção e qualidade do produto final. Veja bem, cuidado. Quando você for tomar uma decisão financeira, você não pode só pensar dessa forma. O que que a Carolina está comprando uma máquina bacana, R$ 2.000, bacana. Olha, vai gerar aumento de produção e na qualidade do produto, bacana. Gerar aumento de qualidade sempre é bom. Mas aumentar a produção, está vendendo? Não. Porque se aumentar a produção, você está com estoque grande, não está vendendo, e aumentar a produção, é bom? Não é.
Então, você não pode simplesmente tomar uma decisão dessa forma. Mas, eu só quero dizer para vocês verem que a visão é um pouco mais complexa. Você não pode estar pensando só nisso. Tem que pensar, eu vou fazer investimento em 2 mil, vou pegar no banco por quanto? Quanto que é o juros? Está vendendo? Olha, nós estamos no crescimento de venda bom. Mas só que a gente podia vender mais se a qualidade fosse melhor, ou se tivesse mais produção, beleza. Então, justifica se comprar uma máquina dessa, concorda? E aí, olha aqui o diagrama, né? Esse aumento de vendas, ele é incremental, ou seja, é um pouco por mês. Então, ela gastou 2 mil, saiu do caixa, aqui embaixo. Mas, a cada mês, ela está aumentando a venda dela, conseguindo entrar, né, em vendas, mais R$ 500. Note bem, eu não estou falando quanto ela vendia, eu estou falando, com esses 2 mil que ela gastou, ela conseguiu vender R$ 500 a mais a cada mês. Depois de 4 meses, ela já tinha pago, depois de 3 meses, ela tinha quase pago, e olha que depois deu uma aumentada no mês 4, foi para R$ 900 o pagamento, tá certo? Então, o que vocês me dizem? Um investimento de R$ 2.000 gerou retornos de 500 no período 1, 500 no período 2, depois 900 e 900. Valeu a pena? Vale a pena o investimento que ela fez? O que vocês me dizem? Eu acho que vale. Está parecendo que sim, não é isso? Sim. Beleza. A princípio. Esse é um tipo de pensamento que vocês vão ter que ter quando estiverem fazendo uma análise financeira, tá bom? Isso, na verdade, é claro, a gente já faz até para a nossa vida pessoal. Então, o resultado operacional que norteia as decisões de financiamento. Eu vou comprar uma sede nova para a nossa empresa, vou comprar um escritório novo, vou fazer uma decoração, um escritório na Faria Lima, aqueles prédios top, beleza? É uma boa? Depende. Aliás, a melhor resposta do mundo, sempre usem, depende. Tá? Você vai falar, professor, claro que não. Agora está todo mundo indo para home office. Uma boa parte das empresas vai continuar em home office. Eu não vou investir em dinheiro da empresa em escritório. Besteira, para quê? É uma visão. Tá certo? Mas, não necessariamente é outra. Eu acabo de ler essa semana que o Facebook comprou um escritório caríssimo, fez um bom negócio, aliás, num edifício na Faria Lima. Mas é engraçado, porque até nos Estados Unidos o Facebook está falando que vai pelo menos 30% da mão de obra deles vai ficar home office. E até considerando que vai querer, que como agora no home office não importa onde a pessoa está, vai contratar pessoas em regiões mais baratas, que na Califórnia tudo é muito caro, vai contratar gente em outros estados e poder pagar menos. Mas aqui no Brasil, o Facebook, por outro lado, fez um investimento agora num prédio chiquíssimo, né? E aí, o que a gente faz? Tá certo? Tá certo ou tá errado? Alguém está fazendo a análise do desempenho operacional disso. Tá legal? O lucro... Gente, só me dá um instante. Só um instante. 1000 perdões. Só um instante mesmo. É rapidinho. Mil perdões, tá, pessoal? 1000 perdões. Até era um negocinho aqui que se eu não falasse ia ficar chato. 1000 perdões. Vocês estão todos aí ou já me abandonaram? Imagina, estamos aqui. Então, vocês estão entendendo a ideia? Assim, você tem que ver por onde está indo o seu negócio, quais são os seus planos, planejamento estratégico. Administrar não é uma coisa ou outra, é tudo E. Aliás, eu gosto de falar, a vida não é ou, é E. Tá? Ou eu faço isso, não. Você vai ter que fazer E. E aí é que está o lance. Você vai ter que fazer o melhor possível com E. Você vai ter que juntar. Eu sou um cara eficiente de matemática, tal, mas eu não sou bom em vendas. Se você quer empreender, você vai ter que fazer E. Você vai continuar bom de matemática e vai ter que se desenvolver em vendas. Você não quer ser empreendedor? Não vai ser o melhor vendedor, talvez, mas vai ter que evoluir. Não é isso? Então, da mesma maneira, um empresário vai ter que... Qual é a melhor decisão? Analise e vê. Não tem uma resposta pronta. Vocês vão me ver muitas vezes fazendo questões sem resposta pronta, que pode ser, para um pode ser a resposta X ou Y. E muitas vezes vocês vão ver que eu não estou nem aí se a resposta está certa ou errada. Eu quero saber a argumentação.
Tá certo? Porque é isso que vocês vão fazer na vida real. Porque vocês vão falar, ó, tem a opção A, que é essa, e tem a opção B, que é essa. Esses são os e a opção C e D, e vai. E ó, o benefício de uma é esse, o malefício é esse, e vai. Tá? Então, você vai ter que aprender a defender argumentos. Tá? Argumentos. Então, quando a gente fala lucro operacional deve ser suficiente para cobrir custos dos passivos, isso é óbvio. Claro, se eu estou fazendo um lucro, tem que ser para poder cobrir pelo menos as obrigações que eu tomei. Tá certo? Porque senão ela se torna economicamente viável. Ótimo. Mas tem uma série de empresas que tomam decisões erradas. Tá certo? Tem uma série de empresas que tomam decisões erradas. Será que o Facebook não tomou uma decisão errada ao contratar, nesse momento, um escritório numa região tão cara, numa região dessas? Né? No mínimo, diferente. No mínimo, um atrevimento. Mas isso é para quem tem, né, gente? Isso é para quem está sobrando. Agora, se daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, esse escritório se mostrar um mau investimento, a pessoa que fez o investimento vai ter que responder sobre isso, tá? Vai ter que responder explicando, olha, eu esperava ter isso, o resultado assim, entendeu? Empresas em dificuldades não conseguem gerar resultado operacional superior aos encargos de sua dívida, ou seja, a minha empresa não gera resultado operacional para poder pagar as dívidas. O que eu vou ter que fazer? Eu, acionista, vou ter que entrar com dinheiro. Ou eu vou fazer dívida em banco, que aí é um risco maior ainda. Ou a gente vai ter que se virar e vender mais, sabe? Assim, tem gente que não enxerga isso, que tem que investir para vender mais, vender de outra forma. O Alex está me falando aí, não vende mais para restaurante, vamos vender no e-commerce, vamos vender para o varejo tradicional, se vira. Vai esperar a empresa morrer? Tem gente que espera. Pode acreditar, tem gente que espera. Vocês vão ver muito isso. E nós vamos discutir isso daqui a pouco. Então, viabilidade econômica, viabilidade financeira. Então, viabilidade econômica, nós vamos falar daqui a instantes, mas o fator econômico tem como base o retorno do investimento e o custo de captação. E o financeiro é a parte de entrada e saída, que o Bruno estava falando, né? Quantos a pagar e receber, basicamente. Vamos entender melhor isso. Tá? Tá. Eu queria falar vou mostrar uma tela que eu mostrei na aula passada. Vocês viram isso? Olha, pessoal, essa matéria eu vou ter. Travou aí, né? Para mais alguém? Pensei que tinha sido só para mim aqui. Não, travou. Pra todo mundo. Não estão vendo? Não estão me vendo? Alô? Voltou. Sim, perfeito, pronto. Tá. Pessoal, então, é aí que está o lance, Bruno. Eu gostaria muito que você... Alô, Bruno? Bruno. A gente não estava ouvindo Escutando, antes. professor, pode falar. Voltou? É que eu vi aqui o sinal de que houve um problema de rede aqui da minha, tá? O que acontece? Da mesma maneira que para vocês, o que tinha aparecido no AVA, para mim, sobre essa disciplina, é que seria uma disciplina AMP, que eu ia ter que fazer todo o material. E ela é uma disciplina AMI. O que é uma disciplina AMI? Tem o livro didático, tem a web aula antes, tem as atividades depois. E aí o que acontece? Não há condições de vocês me entregarem isso. Então, isso daqui não vai valer mais. Tá legal? Não vai valer mais. Não é necessário ficar me mandando pós-aula, tá? Prestem atenção nisso. Não está valendo. Não está valendo. Eu gostaria, então, porque nós não estamos em muitos na aula, não sei quantos que deveriam estar, mas nós não estamos em muitos. Então, eu gostaria que avisasse, não precisa entregar pós-aula. Mas, professor... Diga. Mas eu não vi lá, tava tendo problema de criagem e tudo mais. Mas tem o link de pós-aula lá? Vai ter, mas assim, o que eu estou falando tem porque alguns eu produzi. Mas aí, assim, não tem problema, pode ler, vai estar, é bacana. Não, eu digo assim no sentido de valer ponto, porque Então, o senhor está dizendo que não precisa, mas vai valer ponto. Então, vai valer ponto? Não, você só ia valer ponto esses aí que você me entregava. O que você vai fazer lá, que são as atividades pós-aula,
Faça, isso é Ah, importantíssimo. sim. Ah, Tá? beleza. Como você já Entendi. sei, ninguém aí é bicho, né? Nós estamos no último semestre. Vocês estão na saída. Então, só estou explicando que tem essas disciplinas que tem o pós-aula, e aí eu estava pedindo para você entregar e ia ganhar 125 pontos cada um. Era uma maneira de vocês irem fazendo pontinhos a cada vez e irem Sim, estudando. Mas não está valendo, combinado? E aí vocês beleza. vão falar, ô professor, me ferrei, né? Eu ia ganhar 1000 pontos aí no final de um... E aí como é que faz? Como é que faz? Nós vamos fazer atividades e já está valendo agora. Eu estou propondo aqui 2 atividades, isso aqui já vai estar no AVA, tá certo? Na aula. Mas quem quiser tirar uma foto, sei lá, tá aí, já vai estar no AVA, tá certo? Essa é a primeira atividade, 250 pontos, tá? E aqui um detalhe importante que eu quero compromisso de todos. E aí, por isso que eu estou pedindo essa ajuda do Bruno, porque eu gostaria que ele divulgasse isso no grupo de vocês, que tem uma série de colegas que não estão participando hoje. Tá, Bruno? Me perdoe abusar da sua atenção, tá? Mas, o Bruno está aí? Está me ouvindo, Bruno? Tô sim, professor. Pode Tá ficar bom, tranquilo que tá. eu compartilho sim. Por gentileza. A ideia é, valendo 250 pontos, mas tem que me mandar no e-mail, joão.cledo@anhanguera.com, até dia 10. Nossa aula vai ser, a próxima aula vai ser dia 11, é até dia 10. Não mandou até dia 10, babau, perdeu 250 pontos. Se eu vou fazer isso valer de novo lá na frente, vai depender de oportunidades. Nesse momento, quer ganhar 250 pontos na moleza? É só fazer muito semelhante àquele negócio da maquininha da Carolina. Aqui, vamos supor uma empresa que esteja estudando avaliar uma máquina, substituição de uma máquina. A máquina nova vai trazer uma receita de 80 mil reais, enquanto a antiga gerava uma receita de 30 mil. Ah, beleza, mas só que o custo da máquina nova é 40 mil reais. Mas a venda da máquina antiga também vai gerar 20 mil reais. E aí que vocês me falem. E aí que começa a vir as perguntas do jeito que eu gosto. Seria vantajosa essa substituição? E o que eu quero que vocês façam? Um diagramazinho que nem aquele ali, né? Se vai gerar lucro, se não vai gerar lucro. É uma continha de padaria, tá? Mas não importa, eu quero que vocês comecem a usar a mentalidade de vocês de administrador para esse tino desse investimento. Vale, não vale? Não estou falando de juros, não estou falando de nada. Estou pedindo para você analisar um investimento. Professor, pode fazer tipo uma planilha no Google Planilhas, vai, por exemplo, Pode, período de janeiro a dezembro e demonstrar a pode, nossa opinião. É sem mais fácil. dúvida. Ou até fazer em linha, ou, de novo, quer que eu te diga? Você pode fazer no caderno, na mão, tá certo? Na mão, tira uma foto depois que terminar, porque tem gente que não tem acesso ao computador, e eu entendo, tá um momento que... E eu não estou exigindo isso. Faz no caderno, isso é importante que você divulga, tá, Bruno? Faz no caderno, fotografa, coloca o nome, evidente, nome, letra legível, e tira uma foto e me manda no e-mail. Não tem problema, tá valendo do mesmo jeito. Google Planilhas, Excel, sabe assim, tranquilo, pode fazer do jeito que você quiser. Só tenho que entender, tá? Foto tá Fechou. valendo, hein? Não perde ponto não, tirar foto. Eu quero é argumento. E quero que responda. Vai ser vantajosa? Vai ser por quê? Não vai ser vantajosa? Não vai ser por quê? No meu 250 pontos. caso, no meu caso é que eu não gosto muito da minha letra, mas pode deixar tranquilo que eu vou ressaltar isso no grupo. Cara, não gosto da minha letra, não é muito legal, né? Porque eu vou ter que gostar. Eu não quero gostar, eu quero entender. Beleza? Tá? Escreve letra de forma, faz o que você achar melhor. Dá os seus pulinhos, como eu costumo falar. Estão entendendo aí o exercício 250 pontos, Adriana Rangel? Agatha Alamino. Oi, Pro, sim. A Agatha não conversou comigo, uma pena. Alessio, tá entendendo aí? Tá claro a proposta? Alessio? Tá sim, professor, tá sim. Beleza, Bruno já falou. Edilma, você tá bem? Professor, só tirar uma dúvida, Oi, rapidinho, desculpa. Nada. Vai precisar enviar o cálculo ou a gente pode fazer e mandar a opinião e os porquê? Assim, Não, vamos fazer direitinho. Fazer os Me cálculos. mostra o cálculo, né?
me convença, né? Eu acho que a melhor maneira de convencer é mostrar o cálculo. Tá bom. Tá? Beleza. Pessoas mentem, números não. Nunca diga isso. Números mentem. Eu sou engenheiro. lógico que Números mentem. Tá? Mas pelo menos você tem mente com classe. Né? Porque o cara vai ter que pensar muito para discutir um número. Tá? Números mentem. Tá? A pandemia está mostrando isso. O governo mostra um número de infectados e aí um consórcio de empresas está vendo qual é a verdade. E aí? Você vai ter que escolher uma verdade, porque todos são números. Você pode É falar, verdade. não, eu estou com o governo e não abro. Pode acontecer. Ah, não, eu acho que está certo. Eu acho que as empresas que estão fazendo essa pesquisa, esse consórcio é sério. Ou você pode não gostar de nenhuma das duas. Tá certo? Na verdade, não dá pra acreditar quase nenhuma das duas. Olha, cara, aí você sempre vai ter que escolher Difícil, alguém, né? né? Você vai ter que escolher. Sua vida é feita de escolhas. Sim, é verdade. Bom, eu só quero sempre lembrar vocês que você pode errar. Você vai fazer escolhas erradas. Só tenha certeza sempre que foi com a sua cabeça. Você não foi porque alguém disse, porque um cara que é um líder falou, tá? Ah, eu confio nele. Não. Erre. Errar faz parte, mas erre pela sua cabeça. Certo? Erre pela sua cabeça. Tá bom? Entenderam, hein? Filosófico, né? Mas é assim, mas é esse tipo de coisa eu falo com meus filhos há muitos anos. Eu tenho um filho de 26, é um advogado, e tenho uma filha de 17. Errem, errar faz parte, mas faz com a sua cabeça. Veja sempre se é o que você acha, ou se foi um amigo que achou, ou se... Não. Se baseie. Por isso, então, se você vai falar vantajosa, não é? Me mostra como que é, tá certo? 250 pontos tá bom aí, gente? Tá tranquilo? Tranquilo. Ah, mas eu sou uma alma bondosa. Doutor, Oi? vamos barganhar para um pouco mais aí. Hã? Vamos barganhar para um pouco mais. Calma, não se faz isso com uma alma bondosa. Eu tô acabando de dizer que sou uma alma bondosa. Tá? Eu vou dar mais uma atividade. Mais 250 pontos. Mas, de novo, e reforça isso, Bruno, é até dia 10. Tem que chegar a foto ali do trabalho até dia 10. E esse outro, na verdade, é um pós-aula que eu tinha produzido lá, né, para aquela outra versão, e no fim vai ser aquilo lá. Olha o que eu estou falando. Nós vimos que a responsabilidade do administrador financeiro é muito grande. O Bruno está comentando isso agora, o Alessio também. Todo mundo está entendendo isso. E que do seu trabalho depende muito da saúde de uma empresa. Bacana. Porém, infelizmente, é muito comum ouvirmos sobre empresas que foram mal administradas e que acabaram falindo, fechando. E agora, qual é a atividade? Você conhece algum caso de empresa que foi mal administrada e quebrou? Eu quero que você conte em breves linhas. Breves não é uma ou duas também, né? Mas também não precisa ser 3 páginas, tá? Eu quero que você conte rapidinho alguma empresa que você conhece, uma mecânica, um bazar, pode ser a feijoada da tia Clotilde, um negócio que tinha futuro e que não foi para frente porque foi mal administrado, misturou dinheiro pessoal, né? O que eu estou querendo é que você me fale. Conhece algum caso de empresa que foi mal administrada e quebrou? Conte em breves linhas um caso que você conhece. Pode Mas ser. Oi? Professor, mas aí quem não tiver, quem não Vou souber. chegar lá. Foi mal, Tenha desculpa fé, aí. Desculpa aí. tenha fé. Se a dúvida continuar, não há problema. Não existe dúvida assim. Mas pode ser a empresa de algum conhecido ou apenas uma empresa que você conheceu, tal. Mas, tá? Se você não conhece nenhuma empresa, aí, Alessio, que eu estava falando, se você não conhece alguma empresa que tenha tido problemas financeiros, pesquisa na internet algum caso e comenta com a gente. Tá certo? Existem vários. Então, o que eu quero? Um trabalho voltando aqui, que é me convencer que vale a pena fazer a substituição da máquina ou não, e mostrando cálculos para isso. Cálculo simples, arroz com feijão, não precisa nada. Tá? Não precisa... E pode ser no caderno, insisto isso, no caderno está valendo. Só tem que ser legível. Tá? E também, para dia 10/9, uma página. Você vai contar de uma empresa que você conheceu e que foi mal administrada e quebrou.
Não quebrou porque o mercado foi ruim, não. Eu quero uma empresa que foi mal administrada, tá? Ah, o cara não sabia fazer cálculo, gastou mal, não pagou os fornecedores, não pagava direitos dos funcionários, só sabia gastar dinheiro com mulherada e bebida. Olha, Professor, eu posso encher minhas mãos só de caso desse aí, que o cara só sabia gastar de mulherada e bebida. professor, Fala. pode ser no caso que a pessoa teve que vender a empresa também? Não, evidente, não precisa ter falido necessariamente, né? Isso. Vendeu o negócio porque foi mal administrado e achou melhor vender. Esse fica melhor até colocando também isso, que foi mal Pode. administrado, quebrou ou precisou ser vendido. Na verdade, a gente vai usar a expressão houve um desinvestimento. Diga, quem ia perguntar mais? A gente pode pesquisar também um caso específico e falar sobre ele? Evidente, é o que eu estou falando. Fale algum caso que você conheça, específico. Tá legal? Não quer citar o nome, não tem problema. Usa o nome de fantasia, né? Mas eu gostaria de ter algo real. Então, pessoal, até dia 10/9, a próxima quinta-feira, eu quero que vocês me mandem no meu e-mail esses 2 trabalhos. Vão ganhar 500 pontos. Quantos pontos vale uma prova do primeiro bimestre? Acho que em 2000, não sei se é 1000. 2000. Meu. Eu tô te dando 500 pontos para fazer esses 2 pequenos trabalhos, mas que são importantes para você começar a usar a mentalidade de administrador. Primeiro, aprender com o erro dos outros. Aprender com os erros dos outros é ótimo, sabe por quê? É mais barato. Aprender com os seus erros, você vai pagar. Imagina, a sua empresa que foi mal administrada e você está quebrando ela ou tendo que vender, você está perdendo dinheiro. Agora, aprender com o erro dos outros é o que minha proposta aqui, para você já ficar ligado. O Bruno está trabalhando com controladoria e é isso que eu estou querendo, que a empresa entenda que não adianta ter planejamento estratégico sem controladoria. Não adianta ter controladoria sem planejamento estratégico, porque também a empresa não levanta voo. Tá? Entenderam? As 2 atividades, gente. Uma, a da Sim. máquina. Outra, da de que você vai me contar esse caso aqui e vamos evoluir. Feito, gente? Feito. Tá bom. Então é o seguinte, são 9h30, sexta-feira, tá certo? Eu vou começar a falar outros temas. Eu queria chegar até aqui. Se vocês não tiverem nada contra, eu vou preferir parar hoje aqui, tá certo? Vou Perfeito. preferir parar aqui para a gente... Professor, mas eu estou disponível até as 2, poxa. Não, a Adriana também, então pronto, acabou, vamos embora. Fechou, vai todo mundo embora e fica os 2 aí até as 2. Tá? Olha só. Pô, tá desmotivado, Alex? Não tá gostando da minha aula, brother? Não tá gostando da minha brother? Isso ficou chato agora. Fiquei chateado, mano. Fiquei chateado. Tá certo? Agora, tem uma série, olha, eu não sei aí se vocês estão conversando no grupo WhatsApp, ó. Eu tenho Wagner Bernardo aqui. Wagner é o que trabalha com você, ou Alessio? Isso. Beleza, Wagner. Tá aí. Priscila tá aí. Não responderam? Eu estou entendendo que está sem microfone. Professor, Mas, o grupo do Oi. WhatsApp, o senhor tem um grupo da aula? Não. Eu vou ser muito claro com vocês, tá? Eu acho que Suelen é dessa turma? Não sei se ela é. Bom, mas não importa. Tem uma moça que me ligou, me mandou uma mensagem no WhatsApp. Se vocês entrarem nesse e-mail, João Cledo, vocês vão ver que tem minha assinatura, tá? E, professor, então eu posso mandar WhatsApp para o senhor? Pode, se precisar, pode. Eu vou ser muito claro, eu não tenho estrutura para atender grupos de WhatsApp de aluno nesse momento. E aí, se eu criar esse grupo, vai criar uma expectativa. E eu não atender essa expectativa, vai ser chato. Então, eu vou preferir, em termos de grupo, não. Mas, qualquer dúvida você tem meu e-mail. Pode mandar, que eu juro que eu respondo. Tá certo? O quanto antes. Não vou dizer na hora, porque também nem sempre a gente está online. Tá? E vocês vão ver na minha resposta, vai estar meu telefone, vai falar, poxa, eu posso mandar uma mensagem para o senhor de WhatsApp? Pode, tenha bom senso, mas pode, claro. E eu acredito no seu bom senso, vocês são alunos que estão saindo da faculdade, pelo amor de Deus, tá certo? Pode mandar mensagem sim. Só que montar um grupo de WhatsApp vai gerar uma expectativa que eu penso que eu não vou ter uma estrutura nesse momento para atender. Então não levem a mal, mas eu vou preferir que grupo, vou preferir não ter. Combinado? Seria prático. Combinado. Por exemplo, agora eu colocava você trabalhando no grupo.
Mas eu, por exemplo, agora terminando aqui, eu já tenho uma outra coisa pessoal que eu vou ter que fazer. E aí eu estou pedindo a gentileza do Bruno fazer isso para mim. Eu Já sei fiz, que não tem a professor. menor obrigação disso. Eu estou pedindo como gentileza mesmo, tá? Então, fiquem à vontade para se comunicar comigo. Tem meu e-mail, vai ter meu WhatsApp, mas eu não quero montar um grupo agora. Combinado, gente? Perfeito, Bruno. Professor, Eu estou aqui. se você puder, assim, retornar os primeiros slides e ir passando, porque eu cheguei meio tarde porque eu fui no médico que eu tava muito ruim da garganta. Ainda tô, né? Não, Se você sem puder problema. voltar depois que terminar a aula, Terminando essa aula, Bruno, ou Wagner, eu diga. vou estar publicando ela atualizada com esse exercício e tudo no AVA, Tá tá? certo. E mais que isso, a aula está sendo gravada, tão logo ela seja disponibilizada, eu salvo ela no YouTube e coloco o link também no AVA para vocês. Ah, então Provavelmente beleza. tudo isso vai estar disponível ainda hoje. Ok. Beleza. Ah, professor, eu vi sua aula gravada, vi tudo que estava no AVA e estou com essa dúvida. O e-mail está aí. Beleza? Beleza, Manda fechou. e-mail, Valeu, professor. tá bom? Nossa, tá baixinho o seu microfone. É que eu tô meio longe do Vamos ver microfone. quem mais eu não conheço. Obrigado, Wagner, por falar comigo. Priscila, você está com o microfone, você entendeu? Patrícia Scalfaro, entendeu? Edilma, que eu não consigo falar com vocês. A Agatha está aqui também. Eu gostaria de saber se está entendido e, principalmente, tem que ser até dia 9. Tá certo? Dia 10, né, professor? Quem está falando aí que ficou baixinho? Tudo ficou baixinho. Dia 10, né? Dia 10 é dia 10. Beleza? Dia do pagamento. Antigamente era só o dia 10 que a gente recebia. Beleza? Dia 10, quinta-feira que vem. Depois eu gostaria de ter o contato do Bruno, só para lembrar o Bruno, mas eu vou mandar também nos aquelas mensagens do Ava, vou lembrar vocês, antes de chegar a data, tá? Olha, é 500 pontos na manha, tá certo? Na manha. Eu sou uma alma bondosa, tá certo? Não se esqueçam de rezar para mim antes de dormir, tá bom? Meus amigos, Valeu, professor. sextou, Vou ficar no 9h30, fiquem tanto com da Igreja Deus, Católica. tá? Fiquem com Deus, descansem um pouco, mas também aproveitem o fim de semana para fazer um pouco do meu trabalho. Beleza, Pode deixar, professor. professor. E agora tá liberada a cerveja. Tá liberado de cerveja? Posso também eu tomar uma cerveja? Opa, demorou. A gente marca aí. Tô nessa, tá bom? Quem não bebe, toma uma aguinha, toma um suco, que também tá excelente. Cerveja sem álcool. Alguém já tomou a Heineken sem álcool? Eu não tive essa coragem ainda. Perfeita. Se Sério? você te der e não falar que é sem álcool, você vai falar, professor, você está de brincadeira comigo que isso é sem álcool. É perfeito. Eu tomei essa semana que eu não podia beber. Sensacional. Eu recomendo, tá bom? Boa noite, meus queridos. Fiquem com Deus. Se cuidem. Quem puder, não saia na rua. Máscara e etc. Boa noite, Boa Bruno. noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.